Irmãos, nós queremos convidar você nesse momento para pensar um pouquinho a respeito da origem da Igreja Adventista, porque nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, como esse povo remanescente, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um orgulho de poder ler a Bíblia e identificar na Bíblia aquilo que se refere para nós como igreja remanescente. E existem alguns textos na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, que tem uma identificação com aquilo que nós somos e mostram a nossa identidade. Então você olha e diz assim: eu adventista, nós adventista, nós somos adventista, mas nós somos o povo mencionado na palavra de Deus, e nós enxergamos isso de maneira muito clara. Por isso eu quero convidar você, não precisa abrir a sua Bíblia, são textos conhecidos, nós vamos só mencionar alguns deles. E Apocalipse capítulo 14 e versículos 6 a 20, esse texto fala das 3 mensagens angélicas. Esse texto fala de juízo, fala de que nós devemos pregar sobre a volta de Jesus. Esse texto fala de que nós temos uma mensagem. Esse texto traz para nós adventistas a mensagem que nós precisamos pregar. Uma mensagem de advertência, uma mensagem de que Jesus está voltando. Traz também no seu escopo ali a doutrina do sábado, porque nos convida a adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. E ao mesmo tempo, quando você olha para as outras mensagens, os outros anjos, eles dizem que nós devemos anunciar às pessoas de que existe uma igreja verdadeira, que existe um sistema falso religioso e que nós devemos denunciar isso e convidar essas pessoas para sair desse conceito chamado Babilônia. Então nós temos no livro de Apocalipse, nesses versos, a nossa mensagem. Nós temos um outro texto em Apocalipse, que também, em capítulo 3, desculpe aqui então, tem um erro nosso aqui. No capítulo 10, no versículo 8 a 11, nós temos um texto que fala sobre a história de um livro que é doce, mas ao mesmo tempo, depois que ele é digerido, ele se torna amargo. E esse texto fala do movimento milerita, fala da decepção, daquela história em torno do ano de 1844, quando o povo de Deus, vivendo essa promessa da volta de Jesus, eles aguardavam o retorno de Jesus para o dia 22 de outubro. E nós temos essa história na Bíblia. E nós temos então o nosso erro, vamos dizer assim, profético, do movimento milerita, do movimento adventista, está profetizado na Bíblia. Nós temos então agora sim esse texto que está projetado, que é Apocalipse capítulo 3, o versículo 14 a 22, ele fala da situação do povo de Deus, da igreja remanescente na face da terra. Esse texto fala de Laodiceia, fala dessa igreja que não é fria e nem quente, mas que é morna, uma igreja indiferente, uma igreja que precisa usar as medicações de Cristo Jesus e permitir que Cristo entre completamente na vida. É uma situação, uma descrição caótica, mas ao mesmo tempo é uma advertência para nós. Então nós temos até então todos os textos de Apocalipse, onde nós temos a nossa mensagem, onde nós temos a história do surgimento da igreja adventista, tudo na Bíblia. Nós temos a nossa situação como povo de Laodiceia, aquilo que nós vivemos hoje. Nós temos também na Bíblia, agora lá no Antigo Testamento,
no capítulo 3 e 4 de Malaquias, nós temos ali a descrição do Elias, e a Bíblia fala assim, que viria Elias. Que Elias seria esse? João Batista é um Elias, porque ele profeticamente cumpriu o fato de preparar, de anunciar a primeira vinda de Jesus. E nós, como igreja remanescente, entendemos que nós somos o outro Elias, que estaria também preparando o povo de Deus e o mundo para a segunda vinda de Jesus. Então nós temos a nossa identificação profética nesses textos, mas tem mais um texto, porque todos esses agora que eu mencionei para vocês, se você é adventista ou se você conhece as nossas doutrinas, você sabe que esses textos se identificam com cada um de nós. Mas existe mais um texto. Que texto é esse, pastor? Isaías capítulo 58. Esse eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês nesse texto. Nós vamos ler parte do capítulo, mas eu gostaria, antes da gente ler, entender por que esse capítulo é tão importante para nós, como povo remanescente de Deus. E a igreja adventista, durante a sua formação, os nossos pioneiros, todos eles se identificaram com Isaías 58. Esse Isaías 58, a nossa escritora Ellen White, ela diz assim, todo o capítulo se aplica àqueles que vivem nesse período da história. Considere esse capítulo cuidadosamente, pois ele será cumprido. Olha o que Ellen White descreve. Ela também reafirma o mesmo pensamento, dizendo assim: novamente, eu lhes exorto a considerarem Isaías 58, que abre uma ampla e extensiva vinha a ser trabalhada nas linhas que o Senhor tem indicado. Quando isso for feito, haverá um aumento de recursos morais e a igreja não ficará quase estacionada. Nós temos ainda um outro pensamento de Ellen White que acrescenta e diz assim: meus irmãos, vocês necessitam estudar mais cuidadosamente o capítulo 58 de Isaías. Esse capítulo demarca o único caminho que podemos seguir com segurança. Vejam que existem vários textos que foram mencionados nessa manhã, e todos esses textos, eles têm uma ligação com cada um de nós. Mas Isaías 58 também é um texto que todos nós adventistas, todos nós filhos de Deus, devemos conhecer e estudar esse texto. Ele será objeto de estudo na lição da escola sabatina, mas ele não será analisado com muita profundidade na lição. Ele vai ser analisado em conjunto com outros textos. A lição, na realidade, ela vai trazer esse assunto, mas ela não vai detalhar. E por que eu trouxe esse assunto para vocês? Porque eu queria convidar vocês para a gente pensar um pouquinho o que Isaías 58 tem para nós. Isaías 58 fala de três assuntos. Quais são os assuntos? Primeiro, ele fala de jejum. E aqui jejum poderia ser entendido como abnegação, porque o jejum é uma prática onde você se priva de alimento para que você possa alcançar um fim. Então a proposta de Deus para nós em Isaías 58 é falar de jejum, mas no sentido de abnegação. O outro tema que aparece em Isaías 58 é essa bondade social, de você olhar para o outro, de você olhar para o próximo, e você não são atos de solidariedade somente,
não é dar comida, não é estender, quem sabe, uma roupa para uma pessoa, dar uma roupa, fazer uma doação de uma peça de roupa. É muito mais do que isso. A Bíblia nos convida a viver uma bondade social. Bondade social relacionado a algumas palavras como justiça, que é uma palavra muito ampla na Bíblia. A outra palavra é misericórdia e outra palavra é humildade. Essas três palavras estão subentendidas nesse conceito de bondade social. E existe o terceiro tema que é apresentado em Isaías 58, que é o sábado, e um verdadeiro significado do sábado. Então eu quero dizer para vocês por que esses três temas eles são importantes. Será que existe alguma ligação entre jejum, bondade social e alguma ligação com o sábado? Queridos, todos esses três temas que são descritos aqui em Isaías 58, eles apontam diretamente para Deus. São temas que falam de santificação, são temas que falam dessa concentração que nós precisamos ter como realização da obra de Deus em nossa vida. Então são temas ligados, porque falam de uma entrega completa, fala de uma abnegação completa, fala de uma renúncia que todos nós devemos fazer em nossos dias. E vamos então ao primeiro tema desse capítulo 58. Eu convido você agora então a acompanhar a leitura nos versículos 3 e 4, até 4. E o texto diz assim, dizendo: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não os levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho e níquel. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Queridos, o jejum que está sendo narrado para nós aqui, ele acontecia uma vez por ano. Nós estamos aqui antes do exílio babilônico. Então havia um único dia aonde o povo de Deus era convocado a jejuar. Pós-exílio, eles estabeleceram várias datas, mas antes do exílio, somente uma data. Quando isso deveria acontecer? No chamado dia da expiação. E o dia da expiação, ele é um dia relacionado ao início do ano. E nós estamos também no início de um ano. E eu posso dizer para vocês que este jejum, ele tinha um propósito espiritual, de preparar a pessoa para que você possa afligir a sua alma, que você possa se abnegar. Não tem a ver aqui com um jejum com objetivos dietéticos. Eu quero emagrecer, então deixa eu jejuar. Não era um jejum também por questões de saúde. É bom para a saúde. Todos nós sabemos disso. Mas aqui o jejum, ele tinha um teor espiritual. E esse teor espiritual, ele é destacado inclusive na palavra de Deus. Deus não condena aqui o jejum. Ele está nos convidando e convocando para que o jejum seja um jejum verdadeiro, autêntico, de abnegação, de entrega. Vejam só, por exemplo, a rainha Esther, ela jejuou. Mas em que momento ela jejuou? Quando ela precisava, diante do seu planejamento, conseguir o favor de Deus para reverter o decreto de morte produzido por Amã. Ela jejuou naquele momento. Neemias é outro personagem bíblico que também, diante da situação crítica em que Jerusalém estava, com seus muros destruídos, Neemias também orou a Deus e jejuou. Elias, quando este condenou Acabe
também jejuou. Nós temos, por exemplo, Daniel, que ele confessou o seu pecado e confessou o pecado do povo, porque eles seriam levados para o cativeiro. E Daniel, nós conhecemos muito bem que Daniel jejuou, ele praticou vários tipos de jejum. Nós temos também Joel, que é um dos profetas bíblicos, que ele previu a vinda de Jesus Cristo e ele jejuou. Ou seja, a prática do jejum, ela é uma prática bíblica, e ela, na realidade, nós estamos apresentando para vocês, para que no próximo sábado nós também possamos praticar o jejum, com objetivos espirituais. Por isso nós devemos orar por famílias, orar por situações familiares, e o jejum tem esse objetivo de abnegação, de renúncia, de você se privar de algo para buscar algo melhor, para uma compreensão espiritual. Mas não é um jejum assim, eu vou jejuar para que Deus possa me abençoar, como se fosse uma coisa meritória. O jejum, na realidade, ele vai fazer com que você entenda, compreenda a vontade de Deus, porque quando nós praticamos o domínio próprio e nós subjugamos a nossa vida, nós crescemos. Queridos, os ninivitas, lembram da história de Jonas, que foi pregar para Nínive, e chegou o momento que os ninivitas ouviram o sermão e eles jejuaram, rasgaram as suas roupas, usaram roupas de simples, mostrando a sua tristeza. Eles também jejuaram. Davi também jejuou diante da advertência que foi produzida por Natã, que condenou o seu pecado. Isaías 58 fala de jejum e fala de maneira clara para nós. Mas esse jejum, nós devemos compreender que a nossa mente, ela não pode ficar obscurecida, distante, e é por isso, queridos, que nós devemos, ao jejuarmos, suplicarmos a Deus para que a verdadeira religião aconteça na nossa vida. Mas que religião é esta? O nosso teólogo e escritor Vanderlei Dornelles, ele traduziu o comentário bíblico adventista. E ao traduzir o comentário bíblico adventista a respeito desse versículo, ou desses versos, ele disse assim, a reprovação divina é que os judeus criam que o jejum expiava a iniquidade. A mente obscurecida não compreendia a essência da verdadeira religião, que é o exercício da justiça, misericórdia e humildade. O que é justiça? O que é justiça, querido? Como é que nós vamos definir justiça? Como é que nós vamos definir misericórdia? Sabe, eu posso dizer para vocês que justiça é uma das palavras mais difíceis para nós traduzirmos e entendermos. Mas justiça é olhar para o outro e devolver para o outro aquilo que ele precisa para viver de maneira digna aqui na terra, como cidadão, como pessoa, gerenciar e dar oportunidades que às vezes a pessoa não teve. O dia da expiação, ele estava muito relacionado àquilo que nós chamamos o dia do perdão. E o que era o dia do perdão? Porque através do dia da expiação era tocada uma trombeta de um chifre de um animal, o sofá, e nesse momento eles anunciavam de que aquele dia era o dia do perdão, o ano jubileu. E sabe o que era o ano jubileu? Eu posso, Edney, de repente, por uma ingerência sua, você ter entrado em dívidas, e então no momento em que você tinha uma propriedade, onde você usava para a sua vida e para a vida da sua família,
você foi obrigado a vender isso, a passar, e eu acabei recebendo isso de dívidas impagáveis. Mas quando chegava o dia da expiação, ou o início do ano jubileu, a terra e a propriedade voltava para você, e novamente você poderia agora ter direito de reconstruir a sua vida e a sua família com as posses de origem de maneira digna, justiça. O povo de Israel, eles não praticaram o ano jubileu como deveriam ter praticado. Esse é um dos problemas, queridos. Nós vivemos, nos dias em que nós vivemos, nós temos direitos, olhamos para as pessoas, nós olhamos para nossas situações e nós exigimos muitas coisas, mas você já conseguiu se colocar no lugar do outro, daquele que precisa de uma oportunidade, daquele que precisa de uma chance? Praticar a justiça. Essa é a proposta de Deus, o dia do perdão. Então Deus está relacionando assim, o verdadeiro jejum bíblico é aquele que está relacionado com essa prática verdadeira de olhar para o outro e você vê no outro a figura de Cristo, vê no outro um irmão que precisa ser acolhido e aceito. Sabe, meus amigos, eu me lembro que antes de ser pastor, eu tive a experiência de ser ancião de igreja. Eu era bem jovem ali, tinha meus 16, 17 anos, foi antes de fazer teologia, e o meu primeiro problema na igreja foi com uma irmã que orava muito, mas muito. Ela levantava então uma saia e ela mostrava assim o joelho calejado de oração, e ela batia no joelho e dizia assim: esse joelho aqui se dobra diante de Deus toda madrugada, e eu passo horas orando a Deus. Só que quando essa irmã levantava a cabeça, irmãos, ela feria tanta gente, ela machucava tanta gente, ela tinha um certo de orgulho, vou usar assim a expressão, orgulho espiritual, porque como ela orava muito, então ela dizia: eu sou superior. Eu vi muitas situações fora da comissão de uma igreja e dentro da comissão de igreja, a ponto de as pessoas chegarem e dizer assim: pastor, nós não suportamos mais a maneira como essa pessoa nos oprime com a sua fé. Irmãos, para mim aquela experiência foi ótima, porque eu cresci, aquela igreja também teve que crescer, mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele denuncia justamente isso na nossa vida. Quando nós vivemos uma religião perfeita diante de Deus, Deus não condena o jejum, Deus não condena a oração, Deus não condena a sua fidelidade, Deus não condena nada disso, mas o que Deus está dizendo, que nós devemos agir com justiça, nós devemos agir com misericórdia, se colocar no lugar do outro. Queridos, nós temos também o segundo tópico desse capítulo, que fala sobre bondade social. Vejam só os versículos 5 a 7, e o texto diz assim: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi,
que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante? Amigos, nós temos, e queridos irmãos, agora um grande desafio para nós, porque a Bíblia fala para nós em Isaías 58 do jejum, fala dessa prática da justiça, e agora ele começa a descrever que o verdadeiro jejum, que a verdadeira prática da justiça está envolvida em um tema chamado bondade social. Nós vivemos como povo de Deus, depois do ano de 1844, nós escatologicamente somos o povo que vivemos diante do juízo, do dia da expiação, e o texto que nós estamos lendo descreve justamente o verdadeiro comportamento que Deus esperava do seu povo no dia da expiação, e nós estamos como igreja vivendo nesse tempo, e nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus olha para nós e Deus nos desafia. Você pode dizer assim: pastor, nós precisamos olhar para as pessoas e ajudar as pessoas? Sim, Deus está dizendo disso. Nós como igreja, queridos, nós temos a ASA, nós temos a ADRA, que vai ajudar as pessoas, com cestas de alimento, com roupas, com sapatos, com outras iniciativas. Mas o desafio que Deus está colocando para nós aqui, não é o desafio para nós como igreja somente, mas é o desafio individual, que nós temos que fazer, de ajudar, de olhar. E isso só é possível, queridos, acontecer na nossa vida, diante de abnegação. Sabe por quê? Eu posso ganhar muito, mas eu vou ganhar muito e gastar quanto? Muito. Se eu ganho muito, as minhas roupas serão de marcas melhores, o meu carro será um carro melhor. Se eu ganho menos, eu também vou gastar. Eu não sei quantos de vocês, mas na maioria das pessoas que eu conheço, dinheiro nunca sobra. Como é que vai sobrar para ajudar as pessoas? A não ser que você tenha um espírito de abnegação, que você seja econômico ou econômica, dizendo assim: ó, nós vamos economizar, nós vamos viver de maneira mais simples, porque nós temos pessoas que precisam ser ajudadas, nós temos aquele que necessita de ajuda. Queridos, existe uma infinidade. Você já parou para pensar na situação em que nós estamos vivendo como povo brasileiro? Eu não sei como que é na sua casa, mas aumentou muito do ano para cá, 2020, 2021, o número de pessoas que pedem ajuda e solicitam, que estão nas sinaleiras pedindo ajuda. Queridos, nós só teremos condições de ajudar as pessoas se você viver de maneira abnegada, saber que aquilo que Deus confiou para você, aquilo que Deus depositou na sua mão, nós devemos gerenciar e abençoar inclusive outras pessoas. Sabe, queridos, esse texto fala disso. Olha o que Ellen White escreveu: a causa de Deus engloba todo santo necessitado e sofredor. Nós não devemos egoisticamente destacar uns poucos parentes e amigos e ajudá-los, deixando que o nosso trabalho de solidariedade termine aí. Qualquer necessitado que venha ao nosso conhecimento deve ser ajudado, mas principalmente aqueles que estão sofrendo por causa da verdade. Se negligenciarmos esse trabalho, Deus nos pedirá conta. Irmãos, nós temos que ajudar parentes? Temos. E às vezes a nossa solidariedade, a nossa rede fica aí.
E aqui às vezes a gente pensa, talvez só com a cabeça um pouquinho mais assim de alimento e roupa. Queridos, as pessoas precisam de outras ajudas. Qual é a ajuda que nós precisamos? Nós temos agora essa questão do Covid. Olha, eu recebi tanta ajuda no período em que estava hospitalizado, que a Andresa dizia, olha, não para de tocar a campainha. Gente se colocando à disposição, gente levando alimento. Eu nunca me senti tão abraçado na igreja como naquele período. O Miguel fez uma cirurgia durante aí essa semana, e ontem nós recebemos a visita de um casal. Olha, estou trazendo um presentinho para o Miguel. Sabe o que é o presentinho? É um carinho. É assim, eu lembrei de você. E quantas pessoas precisam? Uma viúva, uma pessoa de repente que mudou recentemente para Taquara, que a gente precisa abraçar, alguém que está desempregado. Queridos, esse olhar para o outro com essa compaixão, nós precisamos disso, uma verdadeira religião. Então está colocando para nós alguns desafios, e para mim também. E esse rapaz chamado Patrick, ele escreveu no Face dele, e eu acho que resume muito bem aquilo que Deus está colocando para nós aqui. E ele postou essa semana, e eu coloco para vocês que diz assim, ó, não existe nada mais mundano ou maligno do que usar o nosso poder, do que usar os nossos recursos, do que usar o dinheiro que nós temos em nossas mãos, a autoridade que nós exercemos, de repente como empresário, como dentro de casa, de repente com uma funcionária que você tem, ou em diversas situações. Ele diz, usar o nosso poder e influência para oprimir o mais fraco. Você pode oprimir o mais fraco na hora que você contrata o serviço dele, sabia? Porque às vezes a pessoa precisa, e aí você começa a chorar pelo valor, e você quer tirar um máximo de vantagem em cima da pessoa. Eu tive um irmão de igreja, que quando eu cheguei naquele distrito, eu fui ao banco fazer conta, abri uma conta corrente. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha visitado a igreja, mas me apresentei como pastor adventista para o gerente me ajudar ali, né? E ele falou, não se preocupe não, um dos 10 maiores correntistas do banco é adventista. Eu falei, opa, eu vou colocar o nome dele aqui como referência para ti. Tá bom. Depois eu conheci esse irmão, que realmente era um irmão com muito recurso. Mas sabe como ele conseguiu fazer fortuna? Você está apertado, Edna. Deve a hipoteca da sua casa. E aí, de repente, acontece uma situação de saúde, que você diz, a única coisa que eu tenho, de repente, é o carro, porque a casa eu não posso, então eu tenho um carro aqui velho. Aí você chega para mim, eu não tenho dinheiro para comprar e nem pagar o que vale o teu carro. E aí eu digo assim, mas tem alguém que tem dinheiro aqui. Aí você vai lá nesse irmão, o meu carro vale 16 mil, minha esposa está assim, minha casa está hipotecada, tal. Tem como me ajudar a comprar o veículo? Tem. Está quanto? 16 mil? Eu te dou 8 mil. E aí o que você faz? No desespero, vende para salvar e resolver o problema de repente da saúde da esposa. Assim ele adquiriu praticamente todos os imóveis. Queridos, Deus denuncia isso. É isso que Deus está corrigindo para nós. Veja o que esse jovem pastor escreveu: não existe nada mais mundano ou maligno do que usar o nosso poder ou influência para oprimir o mais fraco. Queridos, um negócio para ser bom, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o outro. Eu não posso oprimir o outro, queridos. Justiça, verdadeiro jejum. Vamos agora ao terceiro tema.
E nesse terceiro tema, eu quero dizer para vocês que fala do sábado. E vejam os versículos 13 e 14. E se você me perguntar assim, fala de que sábado aí, pastor? Do sábado semanal? Não, não fala do sábado semanal. Que sábado que está se referindo aí? O sábado cerimonial relacionado ao dia da expiação. Esse era o sábado. Mas o que foi escrito aí pode ser utilizado como sábado semanal? Sim, porque é o mesmo princípio. E vejam só o que esse texto, esses dois versículos falam para nós. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, aqui está uma denúncia, aqui está um puxão de orelha de Deus a respeito da maneira como nós santificamos o sábado. Muitas vezes a maneira como nós santificamos o sábado está mais relacionado às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, do que realmente com a verdadeira santificação desse dia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele deixou muito claro que o sábado ele tem essa função de recriar, de resgatar na nossa mente aquilo que foi criado por Deus na semana da criação, de restaurar a verdadeira imagem do homem, a verdadeira imagem de Deus na nossa mente. O sábado tem a ver com essa entrega, com essa abnegação, com essa vontade de estar mais perto de cumprir a vontade de Deus. Sábado tem a ver com isso. Sábado também, queridos, porque para você santificar o sábado ou reservar o sábado, nós temos que às vezes abrir mão de algumas propostas de trabalho, de crescimento. Eu não sei, eu sempre trabalhei como pastor, mas eu imagino que muitos de vocês tiveram que abrir mão de promoções, de um salário melhor, de trabalhar em determinado lugar, porque vocês santificam o sábado. E é assim mesmo, nós temos que abrir mão de algumas coisas materiais, mas ao mesmo tempo, o sábado também nos convida a olhar para o outro, porque Jesus Cristo, ele veio e mostrou para nós que no sábado é lícito fazer o quê? O bem. Eu não devo cuidar dos meus interesses, mas eu devo neste dia fazer aquela visita, ir até aquela família. Ontem eu recebi uma pergunta assim, de uma senhora de 92 anos, pastor, posso voltar para a igreja? 1 ano, e ela diz, eu estou com saudade. 1 ano. Você já imaginou quantas pessoas nós temos para visitar? Quantas pessoas não estão vindo à igreja porque estão numa situação de isolamento, mas quantos outros não estão vindo à igreja porque gostaram? Porque eu já disse aqui para vocês em algum momento, mas eu quero repetir, de todas as tragédias e situações que foram produzidas pelo mundo, por exemplo, a queda das estrelas, um sinal da volta de Jesus, mas fez com que todo mundo corresse para a igreja. O sol escureceu e todo mundo ficou apavorado, correram para a igreja. E agora veio essa pandemia e fez com que todos nós corrêssemos da igreja, querido. E tem gente que gostou. E o que nós temos que fazer? Buscar essas pessoas, buscar essas famílias, resgatar de novo essas pessoas, porque nós estamos vivendo um momento bem diferente de tudo aquilo que nós vivemos na nossa história. Por isso, queridos, eu convido você a fazer o seu sábado, um sábado não deleitoso
para você. Não um dia especial para você, mas que o seu sábado seja um dia especial, onde você vai cumprir a vontade de Deus. Por isso, Isaías 58, ele fala do verdadeiro jejum, abnegação. Ele fala de alimentação? Fala. Mas para Deus, Deus espera que eu e você devemos seguir as orientações a respeito da alimentação. Mas Deus espera também que, além deste povo seguir as orientações de saúde, que nós possamos também estender, abrir e abençoar pessoas com alimento. Deus fala para nós e espera de nós fidelidade nos nossos dízimos e ofertas. Deus espera isso. Mas Deus espera também que os nossos recursos sejam usados também para abençoar várias pessoas. Deus espera. Deus espera que você se vista com modéstia cristã? Espera. Mas Deus espera também que você possa abençoar pessoas que têm menos e que precisam da sua ajuda. Deus espera que eu e você possamos agir com justiça e com misericórdia. E eu termino dizendo o seguinte: nessa semana que nós fizemos a cirurgia do Miguel, nós fomos até o hospital, e quando nós chegamos ali, a moça da recepção disse assim: só pode seguir um com o Miguel. E aí a mãe se colocou à disposição, e o Miguel também pediu a mãe, né? E eu fiquei ali aguardando na recepção, acompanhando pelo WhatsApp. E chegou um momento que a Andresa mandou uma foto para mim, o Miguel já vestidinho para entrar no centro cirúrgico, e ela falou assim: ó, ele está apavorado aqui, com muito medo. E eu olhei assim a foto, e a foto é clara, revela todo o medo do rapaz. E na hora que foi então o momento que ele tinha que entrar mesmo e se despedir da mãe, que agora ele teria que caminhar sozinho até o local, ele olhou assim para aquele monte de gente, né, na volta, enfermeiros, pessoas que estariam ali ajudando no procedimento, e ele começou a entrar em pânico. E aí, mãe, né, teve um insight assim: Miguel, o doutor Lionel, que é um médico adventista e pediatra, falou assim: está aqui. E aí o médico abaixou a máscara, foi até o lugar onde o Miguel estava e abraçou o Miguel. E aí o rapazinho apagou, confiante. E a mãe disse assim: doutor, eu estou entregando o meu filho nas suas mãos. E aí ela disse mais ainda: eu sei que tem vários aqui que vão te acompanhar, mas eu estou colocando nas suas mãos. Sabe, queridos, aquele abraço gerou no coração daquela criança confiança. O nome disso? Bondade social. O que Deus espera de nós? Que nós vivamos os princípios? Sim. Mas Deus espera de nós que o verdadeiro jejum seja praticado. Que o sábado seja um dia especial para a gente lembrar de quantas pessoas podem ser abençoadas nesse dia, com uma visita, com oração, com pequenos gestos de bondade. Que Deus nos abençoe e que possamos entender, como o pastor Wagner Kuhn um dia disse, e escreveu isso também na sua tese, que nós possamos ser as mãos, os braços e os pés de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Amém.